Sabe aquela tecnologia que está em tudo hoje em dia? Fone de ouvido, teclado, relógio, tudo conectado sem fio. É o Bluetooth, claro. Mas o nome? De onde veio esse nome tão peculiar? A história por trás é, olha, fascinante. Pois é, essa é a grande questão, né? O que diabos um rei viking lá do século X tem a ver com a gente ouvindo música sem fio hoje? Parece aleatório, mas a conexão é genial e diz tudo sobre a ideia original por trás do Bluetooth. Então, vamos lá. A história começa em 1994. Um pessoal de umas empresas gigantes, tipo a Ericsson, se juntou com uma missão. Criaram um padrão para conectar tudo sem fio. E na hora de dar o nome, eles lembraram de um rei viking chamado Harald Gormansson, o Dente Azul, ou seja, Bluetooth. Por quê? Porque esse rei ficou famoso por unificar a Dinamarca e a Noruega. A sacada foi essa. O rei uniu reinos e a tecnologia ia unir dispositivos. A analogia era simplesmente perfeita. Beleza, já entendemos o porquê do nome. Mas e o como? Como essa tal unificação de dispositivos funciona na prática? Bom, a arquitetura do Bluetooth é toda baseada numa ideia de equipes de trabalho digitais. A pecinha fundamental de tudo isso se chama Piconet. Imagina que é uma pequena rede pessoal, sabe? Tipo uma equipe bem organizada para os seus aparelhos. Nessa equipe, tem sempre um dispositivo que é o controlador, o chefão, e vários outros que são os trabalhadores. E essa estrutura é super hierárquica, bem definida mesmo. Tem um controlador, que é o chefe, e ele comanda a comunicação toda. Aí tem até 7 trabalhadores ativos conversando com ele. Mas o mais legal é isso aqui. Outros 255 aparelhos podem ficar ali de boa, estacionados no modo de baixo consumo, só esperando a vez deles. E o motivo para tudo isso ser assim? Simples. A meta era que cada chip Bluetooth custasse menos de $5. Genial, né? O lance todo, então, é essa relação centralizada. O controlador dita as regras, define o ritmo e decide quem fala e quando. Já os trabalhadores, bom, eles são mais simples. Só obedecem e falam direto com o chefe. Eles nunca falam entre si. É um sistema super eficiente que se chama TDM, ou multiplexação por divisão de tempo. Basicamente, o controlador dá uma janelinha de tempo para cada um falar, impedindo que vire aquela zona de todo mundo falando ao mesmo tempo. Ok, a equipe está montada. Mas como é que um fone de ouvido sabe o que dizer para um celular? Ou como um teclado sabe conversar com um notebook? Eles precisam falar a mesma língua, certo? É exatamente aí que entram os perfis e os protocolos. Tem uma citação muito boa, a Lei de Conway, que diz que a estrutura do software acaba sendo um espelho da estrutura do grupo que o criou. Isso explica perfeitamente por que o Bluetooth tem tantos protocolos diferentes. É que vários grupos de trabalho, cada um na sua, foram resolvendo seus próprios problemas. E o resultado disso, um perfil para cada tipo de tarefa. Isso aqui mostra o quão versátil o Bluetooth é. Tem um perfil só para headset, para voz. Outro, o de interface humana, para teclados e mouses. E tem até o perfil de rede dial-up, que foi, olha só, a grande motivação inicial de tudo, ligar um notebook no modem do celular. Cada perfil é como se fosse um dialeto, uma linguagem especializada para uma coisinha específica. E claro, como toda tecnologia que se preze, o Bluetooth não ficou parado no tempo, né? Desde que nasceu, ele vem evoluindo sem parar para dar conta das novas necessidades. Vamos dar uma olhada nessa jornada? Tudo começou lá em 1999, com a versão 1.0. Em 2004, a gente teve a 2.0, que já trouxe mais velocidade. Mas o grande pulo do gato veio em 2010, com o Bluetooth 4.0. Foi ele que trouxe a operação de baixo consumo de energia, algo, nossa, essencial para os aparelhos que a gente usa hoje. E aí, em 2016, veio a versão 5.0, já pensando totalmente na internet das coisas. Olha só essa comparação entre a versão 4.0 e a 5.0. É para ver o tamanho do salto. A velocidade dobrou, foi de 1 para 2 megabits por segundo. O tamanho da mensagem que dá para mandar cresceu absurdamente. E o alcance dentro de casa quadruplicou, saiu de 10 para 40 metros. É uma evolução claramente feita para esse nosso mundo de casas e cidades inteligentes. Então, no fim das contas, o que a gente leva disso tudo? Porque essa tecnologia, com o nome de Rei Viking, virou o padrão. Está em todo lugar, é a base da nossa conectividade pessoal sem fio. 40 metros. Esse é o alcance do Bluetooth 5 dentro de um ambiente fechado. É 4 vezes mais que a versão anterior. Parece um número simples, mas ele mostra o tamanho da evolução e como a tecnologia continua se adaptando ao que a gente precisa.
E o sucesso todo do Bluetooth pode ser resumido nesses 3 pontos aí: curto alcance, baixo consumo de energia e baixo custo. E aqui tá o pulo do gato, a grande sacada deles. Em vez de tentar competir com o Wi-Fi, sabe, que tem longo alcance, alta velocidade, o Bluetooth fez uma escolha revolucionária. Ele focou em ser uma solução para perto, que gastasse pouquíssima bateria e, o mais importante, que fosse barato de colocar nos aparelhos. Foi essa decisão que abriu a porteira para todo esse mercado de dispositivos pessoais sem fio que a gente tem hoje. Pensa só. A história começou com um rei que uniu 2 países. E hoje, a tecnologia que leva o apelido dele une bilhões de aparelhos no mundo todo. Então, a pergunta que fica é: o que o Bluetooth vai conectar depois? Qual vai ser o próximo reino que esse pequeno gigante azul vai conquistar? Porque a história desse viking digital, essa ainda está longe de acabar.